A vida sempre exige escolhas de nós. No fundo, tudo que você vivencia hoje é o reflexo silencioso das decisões que um dia tomou, das convicções que guardou no coração e da confiança, ou da ausência dela, em algo maior. O mundo tenta convencer você de que dinheiro é apenas fruto de esforço, que prosperidade é apenas sorte e que a abundância é privilégio de poucos. Mas existe uma verdade mais profunda. A fé é o pilar invisível que sustenta resultados financeiros autênticos. Não a fé ilusória, aquela que espera sem agir. Nem a fé mágica que acredita que basta desejar para o universo entregar. A fé verdadeira, a que gera resultados, é aquela que se apoia em convicções sólidas, que molda pensamentos, inspira atitudes e cria oportunidades. É a fé que não separa o espiritual do material, pois entende que a riqueza não nasce apenas das mãos, mas principalmente da mente e do coração. O Salmo 37:5 declara: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Este versículo é uma chave espiritual, um código divino. Ele ensina que confiar é entregar, mas também agir. É acreditar que cada passo dado, mesmo quando o chão parece instável, é sustentado por uma força superior. É saber que quando você planta fé e rega com ação, a colheita é garantida. E é exatamente aqui que Napoleão Hill entra como um guia prático para o seu espírito. Em seu clássico Pense e Enriqueça, Hill afirmou que a fé é o ponto de partida de toda conquista. Ele ensinou que pensamentos impregnados de convicção criam poder, atraem recursos e mobilizam forças invisíveis a favor daquele que acredita. Para Hill, a fé não é religião, é disciplina mental. É o treinamento constante de sua mente para acreditar antes mesmo de ver, para enxergar o invisível e assim transformar o impossível em realidade. Agora, imagine unir o poder eterno da palavra de Deus com os princípios comprovados da mentalidade de riqueza. Imagine você sendo conduzido não apenas pelo desejo de ter, mas pela certeza de já possuir. Imagine cada oração sua se transformando em energia criativa que move circunstâncias. Imagine sua vida financeira deixando de ser um campo de batalha para se tornar um terreno fértil, onde cada semente de esforço floresce em abundância. Você pode até pensar, mas eu já tentei antes, já acreditei, já orei e as coisas não aconteceram. É nesse ponto que a maioria desiste. Mas a verdade é que a fé não funciona no tempo da ansiedade humana, funciona no tempo da convicção interior. A fé que gera prosperidade não é medida em dias ou semanas, mas em profundidade. Cada pensamento impregnado de certeza, cada palavra de vitória, cada ação guiada por confiança, é um tijolo que você coloca na construção da sua abundância. A grande armadilha é acreditar que a riqueza vem apenas do suor. Esforço sem fé é peso, mas esforço com fé é semente. O mundo tenta empurrar você para o cansaço, para a escassez, para a comparação. Mas quem tem fé verdadeira não aceita ser limitado pelo que vê. A fé move resultados financeiros autênticos porque cria uma força que vai além da lógica. Ela atrai ideias, abre caminhos, conecta pessoas, ativa oportunidades. Veja o exemplo que Napoleão Hill compartilhava repetidamente. Homens e mulheres que, em meio ao fracasso, persistiram porque acreditavam em algo maior. Thomas Edison fracassou milhares de vezes antes de ver sua ideia se transformar em luz. Henry Ford foi desacreditado antes de revolucionar a indústria. O que movia essas pessoas não era apenas a visão de um negócio, mas a fé inabalável em sua própria capacidade, aliada à crença em um propósito superior. Agora, traga isso para a sua realidade. Sua vida financeira não precisa ser um deserto interminável. Cada dívida pode se transformar em aprendizado. Cada escassez pode ser o terreno fértil para o nascimento da abundância. O segredo não é o tamanho do problema que determina seu futuro, mas o tamanho da sua fé diante dele. E quando a fé encontra ação, o impossível se dobra. Você pode estar em um emprego simples, pode estar começando do zero, pode não ter apoio, mas se cultivar diariamente pensamentos de abundância, se alinhar sua mente com a certeza de que é possível e agir com disciplina, você vai criar resultados financeiros autênticos, porque a fé é a força que transforma suor em colheita, sonhos em negócios, palavras em conquistas. É por isso que hoje você precisa despertar para essa verdade. A prosperidade não é acaso, é construção. E toda construção começa no invisível. O tijolo invisível é a fé, a argamassa é a disciplina, o arquiteto é Deus e o terreno é a sua mente. Esse é o segredo espiritual que o mundo tenta esconder. Eles vão dizer que é só matemática, que é só estatística, que é só esforço, mas você já sabe, prosperidade é fé aplicada. É confiar no invisível, agir com firmeza, pensar com abundância e caminhar com convicção. E assim como o salmista declarou,
entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a base. Você entrega, você age, você confia. E Deus, junto com a força criativa da sua fé, faz o resto. Prepare-se, porque esta jornada vai revelar a você como a fé pode não apenas acalmar sua alma, mas transformar sua vida financeira. Vai mostrar como seus pensamentos podem gerar riqueza, como sua mente pode ser um ímã para a prosperidade e como a fé, quando cultivada com disciplina, cria resultados que impressionam até aqueles que duvidaram de você. Este é o início de uma reviravolta, o começo de um despertar. A semente da abundância já foi plantada aqui dentro de você. A fé que move resultados financeiros autênticos não é um conceito distante, nem uma promessa vaga. É uma verdade acessível a qualquer pessoa disposta a abrir o coração para acreditar e a disciplinar a mente para agir. Muitos passam a vida inteira buscando fórmulas mágicas para enriquecer, mas esquecem que a verdadeira riqueza nasce de dentro para fora. Você não conquista a prosperidade apenas acumulando moedas, mas acumulando crenças que atraem oportunidades. O Salmo 37:5 nos recorda: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Esta não é apenas uma frase bonita para momentos de consolo, é um princípio de prosperidade. Quando você entrega, você solta o peso do controle excessivo. Quando você confia, você direciona a energia para o que realmente importa. E quando você age, alinhado a essa fé, você abre portas que antes pareciam trancadas. Napoleão Hill entendia isso de forma prática. Ele estudou centenas de homens e mulheres bem-sucedidos e descobriu que todos possuíam um elemento em comum: a fé. Não a fé como ritual religioso, mas a fé como estado mental dominado pela certeza do sucesso. Ele afirmava que quando você mistura fé com desejo ardente, sua mente se torna magnética, capaz de atrair ideias, pessoas e circunstâncias que aceleram seus resultados financeiros. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você desistiu de um sonho porque parecia impossível? Quantas oportunidades deixaram de florescer porque a dúvida falou mais alto que a convicção? É nesse espaço invisível que a fé precisa agir. Fé é acreditar quando tudo ao redor grita o contrário. É levantar-se todos os dias com a convicção de que a prosperidade já está em movimento, mesmo que ainda não esteja visível. O grande segredo é que a fé não elimina o trabalho, mas o potencializa. Enquanto muitos trabalham apenas com as mãos, os que cultivam fé trabalham também com a mente e com o espírito. Eles entendem que cada ação é uma semente e que o tempo da colheita é garantido para quem não desiste. Por isso, prosperidade não é apenas esforço físico, é esforço espiritual e mental direcionado. Napoleão Hill dizia: tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Veja que não é apenas conceber, é acreditar. Muitas pessoas sonham, poucas acreditam. Muitas desejam, poucas alimentam o desejo com fé. E é exatamente aqui que a vida financeira se transforma. Porque a prosperidade verdadeira não acontece de repente. Ela é fruto de uma mente treinada para acreditar, mesmo antes de ver. Mas talvez você tenha ouvido frases como: dinheiro não é para todos. Você nasceu para lutar ou riqueza é só para os privilegiados. Essas palavras são sementes de escassez, quando guardadas no coração, criam raízes profundas. A fé que move resultados financeiros autênticos é a força que arranca essas raízes e planta novas crenças. Eu sou capaz. Eu mereço prosperidade. Minha fé cria abundância. É aqui que o ensinamento bíblico se conecta com a filosofia de Hill. O salmista nos ensina a entregar e confiar, enquanto Hill nos ensina a acreditar e agir. Quando essas duas verdades se unem, nasce um poder extraordinário. A fé ativa que não apenas conforta, mas transforma. E você precisa entender algo crucial. Prosperidade não é um destino, é um caminho. Não é algo que você alcança apenas no futuro. É algo que começa agora, nas escolhas que você faz, nas palavras que você pronuncia, nos pensamentos que alimenta. Cada vez que você escolhe acreditar, você coloca mais um tijolo na construção da sua riqueza. A fé também tem o poder de mudar sua percepção. Enquanto a escassez enxerga barreiras, a fé vê pontes. Enquanto a dúvida paralisa, a fé movimenta. Enquanto muitos se prendem ao medo do fracasso, a fé transforma cada queda em aprendizado e cada desafio em trampolim. Essa é a diferença entre viver na sobrevivência ou viver na abundância. E talvez o maior erro seja pensar que a fé é algo que nasce pronto. A verdade é que a fé é treinada, cultivada, desenvolvida. Hill chamava isso de autossugestão. Ele afirmava que, ao repetir diariamente pensamentos de abundância, ao declarar com convicção seus objetivos,
sua mente começa a acreditar, acreditando, passa a agir como se já fosse real. Esse processo, alimentado pela palavra de Deus, cria em você uma força capaz de mover até as circunstâncias mais duras. Por isso, não importa o cenário em que você esteja hoje. Dívidas, falta de oportunidades, medo de fracassar. Nada disso define o que está por vir. A fé é capaz de transformar um deserto em jardim, uma semente em floresta, uma ideia em fortuna. E quando essa fé é acompanhada por disciplina, persistência e foco, os resultados financeiros se tornam inevitáveis. Lembre-se, não existe prosperidade sem mentalidade de abundância. Não existe riqueza sem fé em si mesmo e em Deus. Não existe colheita sem entrega e confiança. O que existe é um caminho a ser trilhado. E você está dando os primeiros passos agora. Esta introdução é o seu chamado para enxergar além do que os olhos mostram, para acreditar que o invisível é mais poderoso que o visível, para unir sua fé à sua disciplina, sua oração à sua ação, sua confiança em Deus ao seu esforço diário. É assim que você passa da promessa para a realização, do sonho para o resultado, da escassez para a prosperidade. Você já percebeu? Este não é um convite para esperar, mas para agir com fé. É a convocação para assumir a responsabilidade da sua vida financeira, não com medo, mas com coragem, não com ansiedade, mas com convicção. Porque quando você acredita, quando você entrega, quando você age, o impossível se torna apenas uma etapa do caminho. Toda história de transformação carrega um momento de confronto, um ponto em que a realidade parece esmagar a esperança, em que as dificuldades financeiras gritam mais alto que a voz da fé. É aqui que muitos desistem. É nesse terreno árido que a dúvida encontra espaço para crescer. Talvez você conheça bem esse cenário. Contas acumuladas, portas que se fecham, oportunidades que parecem nunca chegar. Talvez já tenha experimentado o peso de trabalhar duro, ainda assim, sentir que não sai do lugar. O conflito maior não está apenas fora, mas dentro. Porque o inimigo mais poderoso da prosperidade não é a falta de recursos, mas a falta de fé. O Salmo 37:5 nos ordena: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Mas como entregar quando o coração está cercado por medo? Como confiar quando a mente está aprisionada em crenças de escassez? Aqui está o verdadeiro conflito, a batalha invisível entre a fé que abre portas e a dúvida que as fecha. Napoleão Hill estudou homens e mulheres que se tornaram gigantes em suas áreas e todos eles enfrentaram conflitos semelhantes. Ele descobriu que a maior barreira entre uma pessoa e sua riqueza não era a falta de dinheiro, mas a presença da dúvida. Hill afirmava: a dúvida e o medo são os maiores inimigos da abundância. E esses inimigos se infiltram na mente de maneira sutil, paralisando sonhos, corroendo a confiança, sabotando oportunidades. O medo de fracassar é um desses inimigos. Ele faz você acreditar que tentar não vale a pena. Faz você aceitar menos do que merece. Quantos projetos morreram antes de nascer, porque o medo gritou mais alto que a fé? Quantos talentos foram enterrados porque alguém acreditou que não era capaz? Esse é o conflito diário: ouvir a voz da escassez ou ouvir a voz da abundância. Outro inimigo é a crença de que riqueza é pecado, de que prosperar é errado, de que desejar abundância é egoísmo. Essas mentiras foram semeadas ao longo do tempo para aprisionar mentes. Mas a palavra de Deus não condena a prosperidade, ela condena o apego ao dinheiro acima de tudo. Há uma diferença enorme entre amar o dinheiro e usar o dinheiro como ferramenta para expandir sua vida e abençoar outras pessoas. A fé verdadeira entende que prosperar é também um ato de glorificar a Deus, porque você demonstra, através dos seus resultados, a manifestação de um propósito maior. O conflito também se manifesta no ambiente externo. Pessoas ao seu redor podem duvidar de você, podem rir dos seus sonhos, podem desencorajar seus passos. Essa pressão social é um teste para a sua fé. Hill dizia que os mais bem-sucedidos são aqueles que aprenderam a não se deixar abalar pelas opiniões alheias. Porque quem vive de acordo com a fé não se limita pelo olhar dos outros, mas pelo chamado que sente dentro de si. E há ainda a rotina sufocante que prende milhares em trabalhos que não refletem seus verdadeiros talentos. A correria diária pode anestesiar a mente, quando você percebe, está vivendo no automático. Acorda, trabalha, paga contas, dorme. Esse ciclo sem fé se transforma em prisão. Mas quando a fé é ativada, até a rotina se torna uma oportunidade de plantar sementes de prosperidade. Aqui está o ponto crucial. O conflito é inevitável, mas a derrota é opcional. O que diferencia aqueles que prosperam dos que permanecem na escassez é a forma como enfrentam seus conflitos. Os que desistem veem apenas os obstáculos.
Os que avançam enxergam nos obstáculos degraus para subir mais alto. O próprio Napoleão Hill enfrentou falências, críticas e resistências antes de publicar sua obra-prima. Se ele tivesse desistido no primeiro conflito, o mundo teria perdido um dos maiores manuais de prosperidade já escritos. E o mesmo se aplica a você. Dentro de cada conflito financeiro que você enfrenta hoje, existe uma semente de abundância esperando para ser regada pela fé. O segredo é não permitir que a dúvida seja a voz mais alta. A dúvida paralisa, mas a fé move. A dúvida fecha portas, mas a fé cria caminhos. A dúvida olha para a escassez, mas a fé visualiza a abundância. Essa é a batalha que você precisa vencer todos os dias. Não contra pessoas, não contra circunstâncias, mas contra os pensamentos de limitação que tentam aprisionar sua mente. E aqui está uma verdade libertadora. Você pode escolher qual voz ouvir. Pode escolher alimentar a dúvida ou alimentar a fé. Pode escolher acreditar no impossível ou se conformar com o comum. Esse é o maior poder que você possui. O poder de direcionar sua mente, de decidir no que acreditar, de construir sua realidade a partir da fé. O conflito, portanto, não é sinal de derrota. Ele é o campo de treinamento da sua fé. Cada dificuldade financeira é um teste que prepara você para receber mais. Cada porta fechada é uma lição que fortalece sua mente. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Porque a fé não apenas vence obstáculos, ela os transforma em degraus. Se você sente que a escassez insiste em permanecer, saiba que ela não é uma sentença, é um estágio. Não é o fim, é apenas o terreno onde sua fé precisa florescer. E quando você decidir que nada será mais forte do que sua convicção, então o conflito se transforma em combustível. A fé que move resultados financeiros autênticos não ignora o conflito, mas o encara de frente. Não nega a realidade, mas a transforma. Não finge que não existem dificuldades, mas decide acreditar que cada dificuldade é apenas um prelúdio de vitória. Assim, o conflito se torna parte da jornada e não o fim dela. Porque no momento em que a fé se ergue mais alto que a dúvida, o invisível começa a se tornar visível e a prosperidade deixa de ser promessa para se tornar experiência. Existe um instante em toda a jornada de transformação em que a mente se abre, o coração se fortalece e a fé deixa de ser apenas esperança para se tornar certeza. Esse é o ponto de virada, o momento em que o invisível se torna palpável, em que a dúvida finalmente perde força e a prosperidade começa a se manifestar. Esse momento é o ápice da sua caminhada, quando a fé encontra a ação e juntas produzem resultados financeiros autênticos. Até aqui você enfrentou o peso dos conflitos, o medo, a dúvida, a pressão das circunstâncias, mas agora algo dentro de você desperta. Você percebe que não está sozinho, que existe uma força maior sustentando cada passo. O Salmo 37:5 ecoa em sua mente: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Essa promessa deixa de ser apenas um versículo e passa a ser um comando vivo dentro de você. Napoleão Hill chamava isso de estado de espírito da fé. Ele dizia que quando você impregna sua mente com pensamentos de vitória e os repete com intensidade, chega um momento em que essa convicção se torna inabalável. Não importa o que aconteça ao seu redor, você passa a se comportar como se o sucesso fosse inevitável. Esse é o ponto em que sua energia muda, sua postura muda, sua visão muda. E quando você muda, o mundo responde. Imagine essa cena. Você decide pela primeira vez que não vai mais olhar para a vida financeira como um fardo, mas como uma oportunidade. Você começa a declarar diariamente palavras de abundância. Você se levanta e age com confiança, mesmo diante de desafios. Aos poucos, portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Pessoas que antes não notavam sua presença começam a enxergar seu valor. Ideias que pareciam distantes começam a se conectar. Esse é o poder da fé em movimento. O ápice acontece quando você entende que a prosperidade não é algo que um dia virá, mas algo que você já carrega dentro de si. Hill dizia que a fé transforma pensamentos em fatos. Quando você acredita profundamente que é possível prosperar, sua mente trabalha incessantemente para transformar essa crença em realidade. É como se o universo conspirasse, mas na verdade é você quem está alinhado com princípios espirituais e mentais que sempre estiveram disponíveis. Esse momento é marcado por uma decisão definitiva: não voltar atrás. O ápice não é apenas um sentimento, é uma escolha. É quando você decide que a dúvida não terá mais espaço. É quando você olha para suas circunstâncias financeiras e diz: eu sou maior do que isso. Eu fui criado para prosperar. Minha fé é a chave que abre os cofres da abundância. E algo extraordinário começa a acontecer.
seu olhar para o dinheiro muda. Você deixa de vê-lo como inimigo e passa a enxergá-lo como ferramenta. Deixa de viver para pagar contas e começa a viver para criar valor. Descobre que a prosperidade não é apenas o acúmulo de bens, mas a liberdade de viver alinhado ao seu propósito, ajudando outros a prosperar também. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma chama e se torna um fogo incontrolável. Você entende que cada ação sua é uma semente. Hill dizia que a persistência é o teste da fé. No ápice, você se torna persistente como nunca antes. Não importa quantas vezes caia, você se levanta. Não importa quantas portas se fechem, você bate em outras. Porque agora sua mente está programada para vencer. O ápice é o momento em que a fé rompe o impossível. Lembre-se, fé não é fechar os olhos para a realidade, é abrir os olhos para uma realidade maior. E quando você decide enxergar essa realidade maior, tudo muda. Você começa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a atrair as pessoas certas, as ideias certas, os recursos certos, porque a fé ativa em você a lei eterna da abundância. Aquilo em que você acredita e age com convicção, você atrai. Veja a transformação. Antes, o conflito era o peso das dívidas, das limitações, das crenças negativas. Agora, o ápice é o nascimento de uma nova identidade. Você já não se vê como vítima das circunstâncias, mas como criador da sua prosperidade. Você entende que a fé não é esperar sentado, mas caminhar com coragem, mesmo sem ver o chão completo. E nesse estado, resultados financeiros começam a aparecer. Talvez um negócio que estava parado comece a prosperar. Talvez um emprego melhor surja. Talvez uma ideia se transforme em fonte de renda. Nada disso é coincidência. É a consequência natural de uma mente e um coração alinhados à fé. O ápice é também um momento de gratidão. Você olha para trás e percebe que cada conflito foi necessário para fortalecer sua fé. Sem as lutas, você não teria aprendido a confiar. Sem as dificuldades, não teria descoberto sua força interior. A gratidão se torna combustível para manter sua fé em movimento e isso cria um ciclo de prosperidade contínua. E assim, o que antes parecia distante se torna realidade. Você experimenta em primeira mão a verdade de que a fé move resultados financeiros autênticos, não como teoria, mas como experiência viva. O ápice é o despertar. É a chave virando na fechadura. É o céu se abrindo sobre sua vida financeira. É o momento em que você percebe, a prosperidade não é promessa vazia, é destino para quem decide acreditar e agir. Chegar ao desfecho dessa jornada é como alcançar o alto de uma montanha. Olhar para trás e enxergar o caminho percorrido com todos os desafios, quedas e superações. É perceber que cada passo foi essencial. E agora, diante da paisagem da abundância, você entende que a fé que move resultados financeiros autênticos não é apenas um conceito inspirador, mas uma realidade que transforma destinos. O Salmo 37:5, que acompanhou cada etapa dessa caminhada, ganha ainda mais sentido. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Você entregou, você confiou, ao longo do processo, percebeu que o mais de Deus não se limita a suprir necessidades básicas, mas a transbordar prosperidade em todas as áreas da vida. O mais é mais paz, mais oportunidades, mais criatividade, mais coragem, mais abundância. Agora, você já não enxerga a prosperidade como algo distante, mas como um estado contínuo, que ela não se limita ao saldo da conta bancária, mas se reflete na liberdade de escolher, na segurança de viver sem medo da escassez, na capacidade de abençoar outras pessoas através da sua própria abundância. A verdadeira prosperidade não é apenas receber, mas também compartilhar. Napoleão Hill ensinava que aqueles que prosperam verdadeiramente são movidos por um propósito que vai além do ganho pessoal. Eles entendem que o dinheiro é apenas uma ferramenta para multiplicar o impacto. No desfecho da sua jornada, você compreende que a prosperidade não é apenas sobre ter mais, mas sobre ser mais generoso, mais disciplinado, mais consciente, mais conectado ao divino. E aqui está um ponto decisivo. A fé que trouxe você até aqui precisa continuar sendo alimentada todos os dias, porque a prosperidade não é um destino fixo, é um caminho vivo. A cada manhã, você decide novamente entregar, confiar e agir. É esse movimento contínuo que mantém a roda da abundância girando. Olhe para a sua vida com novos olhos. Aquilo que antes era visto como limitação, agora se torna um testemunho. A dívida paga, o negócio que floresceu, a oportunidade inesperada. Tudo isso é prova de que a fé não apenas consola, mas constrói. Você carrega dentro de si a certeza de que nada pode impedir quem caminha em aliança entre fé e ação.
E não pense que a prosperidade significa ausência de desafios. Os desafios continuarão existindo, mas agora você os enxerga de outra forma. Cada obstáculo é uma chance de fortalecer sua fé. Cada dificuldade é uma oportunidade de expandir sua mentalidade. Cada aparente atraso é apenas um ajuste no tempo perfeito para algo maior. O desfecho não é a ausência de batalhas, mas a certeza de vitória em cada uma delas. Essa transformação também muda a forma como você influencia o mundo ao seu redor. Pessoas começam a perceber sua mudança. Elas veem em você um brilho diferente, uma confiança inabalável, uma postura de vitória. Você se torna inspiração para outros que ainda estão presos no conflito. Sua prosperidade não é apenas individual, é coletiva. Ela alcança sua família, seus amigos, sua comunidade. E é assim que você entende a verdadeira essência da fé que move resultados financeiros autênticos. Ela não se limita a enriquecer a sua vida, mas a multiplicar vidas. Ela faz você prosperar para que outros prosperem também. Esse é o ciclo perfeito da abundância. Quanto mais você cresce, mais tem a oferecer. Quanto mais oferece, mais cresce. No desfecho, você descobre que a maior riqueza não é apenas acumular, mas viver com propósito. O dinheiro torna-se aliado, não senhor. A abundância se torna natural, não esforço. A fé se torna hábito, não exceção. E a prosperidade se torna parte da sua identidade. Você não é mais alguém que espera, você é alguém que cria. Não é mais alguém que teme, é alguém que confia. Não é mais alguém que sonha de longe, é alguém que vive o sonho. E tudo começou com uma decisão: acreditar. Foi a fé que o levantou. Foi a fé que manteve você firme nos conflitos. Foi a fé que acendeu o ápice da transformação. E agora é a fé que sustenta o desfecho da prosperidade. Esse é o ponto onde a promessa se torna realidade, onde a esperança se transforma em testemunho, onde a fé se torna experiência e onde os resultados financeiros autênticos provam que a prosperidade é possível, é acessível e é sua por direito. A jornada não termina aqui. Este é apenas o começo de uma vida em que a abundância e o propósito caminham lado a lado. O desfecho não é um fim, mas um recomeço. Um recomeço com clareza, coragem e convicção de que o melhor ainda está por vir. Agora que você chegou até aqui, não há mais espaço para voltar atrás. A fé que transforma, a fé que move resultados financeiros autênticos, já foi despertada dentro de você. E é exatamente neste momento que você precisa decidir se continuará vivendo como antes ou se dará o passo definitivo rumo à prosperidade. O Salmo 37:5 já revelou a chave. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Essa não é uma promessa vazia, é um chamado. A fé precisa de ação e a ação precisa de direção. Você não pode apenas acreditar, precisa também agir. Você não pode apenas sonhar, precisa construir. Você não pode apenas esperar, precisa decidir. Napoleão Hill dizia que a fé é o motor invisível que move a mente humana em direção à riqueza. Ele ensinava que aqueles que alimentam diariamente sua crença no sucesso inevitável criam uma força tão poderosa que nada é capaz de detê-los. E hoje essa força está em suas mãos. O próximo passo é simples, mas exige coragem: alinhar sua fé à sua ação.